Bom, pessoal, vamos lá. Eu estava aqui pensando, e antes da gente falar assim, sobre a conversão de equação e ela em si, vocês já pararam para pensar no porquê que a gente converte equação? Óbvio que além de passar em conceitos, né? Mas então, é mais claro para a gente, fácil de enxergar essas conversões num exercício de prova, numa lista, que ela facilita para a gente transformar essas grandezas de acordo com a necessidade do exercício. Mas vamos pensar um pouco fora da caixinha? Por que a gente estuda elas? Por que elas são úteis, necessárias de aprender? Onde que elas aparecem no cotidiano? Um caso deles é bem legal, que é converter uma informação, por exemplo, fornecida num manual de um cliente, ou quando um cliente é estrangeiro, e aí as unidades que ele utiliza é diferente das nossas. E aí você precisa saber, por exemplo, se os parâmetros medidos por ele são equivalentes ao nosso sistema. Tá aí um exemplo de conversão de unidade. Por outro lado, também, vocês já pararam para pensar que para um processo ser implementado em caráter industrial, todos aqueles reatores, caldeiras, turbinas, misturadores, reações no geral, eles foram precisos testes, análise em laboratórios ou em bancos de dados, uma escala menor, para só depois passar para essa escala macro? Tá aí mais um exemplo e por aí vai. A calorimetria é o braço da física que estuda as trocas térmicas que ocorrem entre dois ou mais corpos. Com este estudo, é possível determinar a temperatura de equilíbrio de um sistema e a quantidade de energia necessária para observar variações de estado físico, além também de estudar a transferência de energia. Quando temos uma mudança física de matéria, podemos chamar de calor latente. E já quando temos uma mudança em sua temperatura, podemos nomear este fenômeno de calor sensível. Calor é a energia térmica em trânsito. Quando temos dois corpos em contato térmico em temperaturas diferentes, ocorre a troca de calor entre eles, no qual o corpo que estiver com maior energia térmica transfere para o corpo com menor energia. Teremos esta reação até ocorrer uma equalização no sistema, ou seja, um equilíbrio térmico entre os dois corpos. Calor sensível. Calor sensível é a quantidade de calor fornecida a um corpo que gera variação de temperatura. Ou seja, quando o corpo recebe determinada quantidade de calor, capaz apenas de gerar variações de temperatura sem ocorrer mudança de estudo de agregação das moléculas. Essa é a equação, que é a quantidade de calor, M massa do corpo, C calor específico e ΔT variação de temperatura. O calor específico trata-se da quantidade de calor necessário para que cada grama de substância sofra a variação de temperatura de 1 grau. Essa grandeza é característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material exposto a uma fonte de calor. Grau de liberdade é igual ao calor específico. Portanto, podemos realizar a medição a partir do número de grau de liberdade apresentado pelas moléculas do corpo em questão. Quanto maior for o grau de liberdade, maior será o calor específico. Também temos o calorímetro. O calorímetro é um aparelho utilizado no laboratório para realizar estudos sobre a quantidade de calor, sobre a troca de calor entre dois ou mais corpos de temperaturas diferentes. Mas afinal, qual a importância dessa equação? A calorimetria ela é a parte da física que estuda o calor, as trocas de calor, os calorímetros e a propagação desse calor. Essa parte é responsável pelo desenvolvimento de equipamentos para a conservação dessa temperatura. Alguns exemplos são as garrafas térmicas, que vai ser explicado mais à frente como funciona, a transferência de calor por condução, como ocorre no fogo e na panela, e a transferência por irradiação, como acontece com os raios solares. Uma garrafa térmica é um ótimo exemplo para explicar os três tipos de transferência de calor. Como o próprio nome diz, a garrafa térmica possui características para conservar a temperatura do líquido em seu interior. Ao abrir a garrafa térmica, percebemos que a parte interna é uma garrafa de vidro que serve como um excelente isolante térmico, pois há um vácuo entre as paredes. Portanto, isso dificulta a transição de calor por condução, na qual acontece troca de temperatura em meios sólidos. Já as paredes internas e externas da garrafa de vidro são espelhadas, com o intuito de impedir a transmissão de calor por irradiação térmica, ou seja, nenhuma onda de calor ocasionará troca de temperatura.
E por último, mantendo a tampa bem fechada, serve como isolante térmico, dificultando a transmissão de calor por meio de convecção. Isso é, não haverá troca de temperatura com ar externo enquanto a tampa estiver fechada. Um fato interessante para mencionar sobre calorimetria é quando vamos à praia pela manhã e percebemos que a areia está com uma temperatura quente e ao entrar no mar nota-se que a água está gelada. Isso acontece por conta da água ter um maior calor específico, ou seja, a variação de calor da água será menor em relação à da areia. A equação dada para a gente converter se configura da seguinte forma: a quantidade de calor Q corresponde ao produto do calor específico pela massa pela variação de temperatura. Como estamos trabalhando com alumínio, o calor específico é de 0,22. As unidades dadas estão em gramas, Celsius e calorias, enquanto as que desejamos chegar são em toneladas, Kelvin e Joule. Primeiramente, nós isolamos a constante que temos e substituímos as grandezas com as unidades dadas para iniciar a análise dimensional. Antes de começar efetivamente, vale lembrar que tudo que queremos anular deve estar inversamente proporcional na análise. Isso quer dizer que se a unidade dada está no numerador, na hora da conversão, ela deverá estar no denominador e vice-versa. Depois disso, começamos a conversão da massa. Como queremos anular as gramas para chegar em toneladas, é preciso colocar o valor de uma grama no denominador e o valor correspondente a ela em toneladas no numerador. Assim já convertemos a unidade da massa de gramas para toneladas. Depois, vamos converter a temperatura. Temos graus Celsius e queremos Kelvin. Então, colocamos os graus Celsius no denominador e o correspondente a ele, em Kelvin, no numerador. Já temos duas unidades convertidas. Por fim, convertemos o calor, que estava em calorias e precisa chegar em joule. Para isso, colocamos as calorias no numerador e o correspondente a isso em joules no denominador, finalizando a conversão. Realizando as contas, chegamos em 1,446 vezes 10 a menos 5 toneladas Kelvin por joule a menos 1. Bom, o primeiro exemplo seria a equação da velocidade, onde iremos transformar metros por segundo para quilômetros por hora. Como, por exemplo, temos uma equação de 54 km por hora e queremos uma unidade de medida de metros por segundo. Então, primeiro de tudo, iremos fazer uma conversão. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e 1 hora são 3.600 segundos. Primeiro, vamos ao exemplo. Temos 54 km por hora, multiplicamos por 1.000 metros sobre 1 quilômetro, multiplicando por 1 hora sobre 3.600 segundos, e podemos cortar também quilômetro com quilômetro, e logo após cortamos hora com hora, dando um resultado de 54.000 metros dividido por 3.600 segundos, 15.000 metros por segundo. Agora, vamos ver também um outro exemplo de equação que pode ser convertida. Ela vem seguindo a mesma ideia do tema do vídeo, equação envolvendo calor, tá? A equação a seguir é a equação de Fourier. Ela constitui uma lei empírica, logo, isso quer dizer que ela é estabelecida a partir de experiências e descreve a energia térmica que flui em um corpo por condução. E a condução já foi explicada anteriormente, né? Que é o processo de propagação de calor que se dá por transferência de energia entre as partículas. Deste modo, ela necessita de um meio para ocorrer. Esse processo pode ser percebido quando se aquece uma das extremidades de uma barra metálica. Agora vamos falar sobre a equação. Ela tem essas duas variações e a única alteração dela vai ser a presença ou não da área, o que vai acabar afetando na nossa unidade de medida. As unidades de medida, elas podem variar entre sistema internacional ou sistema americano, que vai variar entre watts, joule por segundo. E aí, cada unidade de medida, cada termo vai influenciar na nossa unidade de medida final, tá? Bom, espero que tenham gostado do vídeo e antes de irem, não se esqueça de acionar o sininho
e dar um like, tá bom? Para nos ajudar.